Bom, então nesse vídeo quero fazer uma introdução bastante breve aí sobre a parte de layout, desenho, ou drawing, como queiram chamar, tá? Que é a opção aí que tem no Shape, a última parte, basicamente, dessa série de vídeos, que é para fazer, tipo, o layout, né? O desenho de uma parte, de uma peça. Então, para mostrar a ideia, tá? Eu tenho aqui o documento, tá? Do exercício 10, que eu acho que é a parte 33 desses vídeos, mas é o exercício 10, tá? Tá nos vídeos anteriores. Então, se vocês se recordam, quando eu propus esse exercício aí no vídeo, tá? Eu apresentei isso aqui para vocês, tá? O que que é isso aqui, tá? É basicamente o layout, certo? É a forma com que essa peça pode ser vista, tá? Para ajudar no desenho. Então, o que acontece? Imagina que eu coloco sei lá, um print dessa peça aqui, tá? Eu tiro pelo menos os planos, certo? Eu lanço um print dessa peça para vocês. E, tipo, eu peço para vocês, desenhem isso aí. Se torna muito difícil, tipo, tu olhar isso aqui e conseguir reproduzir, certo? Ou, na verdade, muito difícil, é impossível na prática, porque tu não tem nenhuma referência das dimensões, nada, certo? Então, a ideia é, tipo, criar um drawing, certo? Um desenho que permite tu adicionar dimensões, tá? Permite colocar a parte, colocar a referência aqui para tornar a criação dessa peça possível, tá? Então, basicamente, é essa opção de part drawing. Então, nesse exemplo aqui, tá? Que é o exercício 10, eu já fiz aqui, obviamente, tá? Bastante simples, rapidamente, só para mostrar qual que é a ideia. Então, basicamente, é possível inserir várias vistas, tá? Então, eu tenho toda essa parte de cima aqui, que me permite adicionar conteúdo nesse desenho, tá? Mas basicamente tudo isso é orientado a tu adicionar uma parte, certo? Então tu escolhe a parte que tu quiser. Nesse caso, vai ser a parte que eu tenho aberta aqui, tá? E eu posso definir qual que é a orientação que eu quero ter da vista, tá? Dessa peça. Então imagina que eu quero que seja a parte frontal. Quando eu seleciono a parte frontal, só ver que eu arrasto aqui, certo? Só ver que vai mostrar como que é a vista dessa parte na vista frontal, tá? Se eu coloco a vista superior, vai mostrar como que é a vista superior dessa peça, tá? E assim sucessivamente. Ou se eu quero isométrico, por exemplo, que vai mostrar num ângulo aí, tipo, basicamente permite visualizar em 3D essa peça, tá? Além disso, também eu posso definir uma escala, tá? Se eu quero 1:5 ou se eu quero menor, por exemplo, se eu quero 1:1, tá? Que eu quero exatamente o tamanho, ou se eu quero que seja menor, tipo, 1:5, por exemplo, vocês vão ver que fica bem pequena a peça. Ou se eu quero aumentar a peça, por exemplo, 2:1, cara, quero que a peça tipo, que pareça mais grande, eu posso fazer isso também, tá? Então, a ideia é basicamente essa, tá? Me permite eu aí poder adicionar várias vistas dessa peça, tá? E uma vez que eu tenho as vistas dessa peça, eu posso adicionar dimensões, tá? Então, eu clico nessa opção de dimensões aqui, eu posso colocar medidas nessa vista, tá? Então, por exemplo, imagina que eu adicionei, tá? Eu vou fazer só uma demonstração aqui, tá? Imagina que eu vou inserir uma nova vista aqui, tá? Uma que eu acredito que não tenha inserido ainda, a visão, acho que é essa aqui. Imagina que eu quero adicionar essa vista aqui, tá? Vou colocar na parte de baixo aqui, tá? Adicionei aqui, em qualquer momento, aí, tá? Adicionei essa vista, tá? Eu quero colocar medidas nisso, certo? Para que eu vou colocar medidas? Para facilitar a reprodução dessa peça, tá? Pra facilitar que seja possível criar essa peça. Então, eu vou vir basicamente aqui, eu seleciono a linha que eu quero, certo? Uma vez que eu seleciono essa linha, automaticamente é adicionado qual que é o tamanho dessa linha. Nesse caso aqui tem 8 milímetros, tá? Posso fazer a mesma coisa aqui? Vai dizer que a dimensão que tem essa linha, 6 milímetros. Aqui vai dizer que tem 25,8, 88 milímetros, tá? E assim sucessivamente para todas as partes que eu quiser, tá? Então, essa a primeira opção de Dimensions vai basicamente permitir você selecionar uma linha, tá? Uma edge dessa peça para poder tirar a medida, tá? Mas imagina que, tipo, nesse caso, tá? Eu não quero a medida que está aqui, eu quero a medida desde aqui até aqui, por exemplo, certo? Então, o que eu posso fazer? Aqui, opa, perdão, essa opção aqui, ó, 2 ponto linear, tá? Uma vez que eu seleciono aqui,
os dois pontos, ele vai me dar a distância entre esses dois pontos, por exemplo. Tá? Então, existe uma série de opções aqui, não vou entrar em todos, tá? Porque não é necessário, inclusive porque com esse primeiro de Dimension, com esse de dois pontos ali na Dimension, com esse do Chamfer, que obviamente para medir esse Chamfer, tá? E qual o outro mais? Outro relacionado a ângulo, que inclusive pode ser esse aqui mesmo, tá? Imagina que eu seleciono aqui, tá, a parte interna, ele vai me dar o raio, por exemplo, desse círculo, tá, dessa circunferência. Então, basicamente, com esses primeiros que tem aqui, tá, já é possível tirar aí praticamente todas as medidas que tem minhas partes, tá? Então, a ideia é essa, tá? Então, tenha isso em mente. Eu posso adicionar uma parte, tá? Geralmente vai ser da parte que eu tenho aqui no meu próprio documento, tá? A pista que eu quero, tá? A escala que eu quero e aqui eu tiro as medidas, tá? Geralmente, ou quase que em todos os casos, na verdade, eu vou precisar de mais uma vista, porque imagina esse cara, essa peça, tipo, eu preciso saber qual que é as dimensões que tem do lado, a parte superior, de baixo e etc, tá? Então, idealmente, pelo menos umas 3, 4 vistas aí para ser possível visualizar essa peça e ser possível replicá-la de maneira mais próxima do que ela realmente é, tá? Então, essa é a ideia, tá? E, bom, então aqui eu fiz várias listas, tá? Eu tirei várias dimensões aqui para facilitar a criação dessa peça, tá? E, bom, então a ideia é essa, basicamente, tá? E a outro detalhe aqui embaixo, eu também automaticamente adicionado informações que tenho, né, no meu documento, certo? Como o meu nome, a data que foi feito isso, e, bom, outras informações que eu posso adicionar aí, a escala, o tamanho da folha, tá? No caso, uma folha tipo A aqui, tá? E a quantidade de folhas que eu tenho, tá? Então, essa ideia é uma pequena introdução, tá? Aí nos próximos vídeos eu vou explicar aí como fazer exemplos, certo? De como eu posso tirar aí as dimensões, fazer o layout das partes, tá? E aí, só para finalizar, que eu pulei aqui, esqueci de avisar, tá? Para criar um drawing, tá? Eu venho basicamente eu clico na opção de mais aqui, tá? Create Drawing. Quando eu faço isso aqui, eu seleciono o modelo standard, tá? Clico em OK e ele vai criar aqui um novo drawing a qualquer momento, tá? E aí eu vou poder adicionar aqui qual que é a parte que eu quero, tá? E a vista que eu quero em relação a essa parte. Imagina que nesse caso, eu vou simplesmente replicar aqui, tá? Eu vou querer fazer dessa peça, tá? E aqui eu vou poder adicionar várias partes, tá? Várias vistas dessa peça, tá? Então, a ideia é essa. Tá? É bastante intuitivo e bastante importante isso. Então, essa é a última parte que eu quero trazer aqui, tá? Nesse mini curso. Tenham isso em mente, que é muito importante fazer isso, tem que fazer isso, tá? Seja qual for a parte, a peça que vocês querem criar é muito importante, tá? Fazer essa documentação para ser possível replicar isso e não só replicar, mas mandar fazer, né? Imagina essa chapa metálica aqui, certo? Ajuda muito para mandar fazer, tem as dimensões de maneira correta, tá? Então, é isso. Aí nos próximos vídeos eu vou trazer alguns exemplos de como é possível fazer, alguns exemplos de dimensões aqui de layout de algumas partes de vídeos anteriores, tá? E aí no final eu vou propor mais uns exercícios aí para tentar fazer, tá?